É um prazer voltar aqui, é um prazer rever alguns rostinhos que me tornaram conhecidos desde a última vez que aqui estive. Obrigado, pastor Judy Clay, pela amizade, pelo convite, pela confiança. Para mim é um privilégio sempre estar ao lado do pastor Judy Clay e servir ao lado dele. Os irmãos têm um pastor muito precioso, que eu sei é precioso para vocês sabem disso. E é precioso para os batistas brasileiros e para o nosso Brasil como um todo. O meu propósito nestes dias, hoje e amanhã, é exatamente mostrar para vocês, a partir de algumas reflexões que nós faremos, mostrar que a igreja é essencial. Hoje, provavelmente agora e na minha próxima palavra, no segundo momento, eu quero responder a uma pergunta: por que se importar com este assunto? O assunto igreja. O que eu farei agora e nestes dias, hoje e amanhã, não é a forma como comumente eu prego. Geralmente eu exponho os textos bíblicos, como sei que também pastor Judy Clay aqui faz com vocês. Inclusive o livro do profeta Joel, que se tornou o meu primeiro livro, ele é fruto das exposições bíblicas no livro de Joel. Assim que iniciou a pandemia, eu expus o livro mostrando que Deus rege a história através de sua providência. E a primeira parte do livro são as exposições bíblicas, a segunda parte do livro são dois temas relacionados ao livro de Joel, o dia do Senhor. O segundo tema, o derramamento do Espírito. E há também outros 2 capítulos em que a gente vai falar, e foram capítulos que eu compartilhei com a igreja, a Segunda Batista em Goiânia, sobre o papel da igreja na história em épocas de pandemia. Então, geralmente eu prego expondo textos bíblicos, mas de tempos em tempos a gente precisa refletir em temas, tópicos. A gente precisa, fazer teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É o processo de você olhar para as Escrituras como um todo, né, em busca de respostas para um determinado assunto e sua aplicabilidade para hoje. E é isso o que a gente vai fazer. Nós não vamos conseguir tratar do tema de forma exaustiva, né, o tema igreja, mas hoje eu quero ver com você por que igreja é essencial, por que nós devemos nos preocupar com este assunto. 2 coisas, ao meu ver, faz com que nós, protestantes, batistas, não levemos tão a sério o tópico igreja. O primeiro motivo, o principal, dele deriva o segundo. O primeiro motivo, na nossa teologia, a salvação é pela graça somente, por meio da fé em Jesus Cristo somente. E por conta disso, nós não cremos que a igreja seja um meio necessário para a salvação. A igreja não salva. A gente crê nisso. A gente crê que a igreja não salva. Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a vida perfeita de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o que nos salva. Então, por crermos que a igreja não salva, a gente acaba fazendo do tema igreja algo de somenos importância. Mas tem um problema decorrente disso. Então, a primeira razão que nos faz não refletir tanto sobre igreja é que na nossa doutrina da salvação, a igreja não salva. O segundo problema, e aí é decorrente do primeiro, e também do momento histórico em que a gente vive, o segundo problema é que a gente encarou a vida com Deus, a gente passou a encarar a vida com Deus de um modo individualista.
Ou seja, e você já deve ter ouvido isso, talvez você já tenha dito isso. Você ouve, a gente ouve muito o seguinte: olha, eu estou muito bem com Deus. Eu não vou na igreja, não vou muito à igreja, mas eu estou muito bem com Deus. E isso basta, isso é suficiente. Então, nós vivemos num período da história em que o cristianismo se tornou uma experiência espiritual individualista. Quando, na verdade, a salvação é individual. Mas a espiritualidade cristã, ela não é para ser vivida no isolamento do individualismo. A salvação é individual, mas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como dizem Hebreus, a santificação, John Piper vai dizer, à luz de toda a nossa teologia histórica, a salvação é um projeto comunitário. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa cumprir os imperativos de mutualidade que estão no Novo Testamento. E se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que aqueles mandamentos uns aos outros, eles são impossíveis de serem praticados se você viver um cristianismo individualista. Orar uns pelos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros e assim por diante. Não dá para você viver isso num contexto de isolamento, sozinho. Eu e Deus apenas. Então nós temos esses dois grandes problemas. A nossa teologia da salvação, a nossa doutrina da salvação nos faz acreditar, de algum modo, infelizmente, de que a igreja não é importante. Importante é eu e Jesus. Aliás, você já deve ter ouvido apelos, os mais antigos principalmente, apelos do tipo: entregue sua vida a Jesus. Eu não estou convidando você a se comprometer ou se envolver com uma igreja. Estou te chamando para Jesus. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu não quero te constranger, mas você já balançou a cabeça? Eu já ouvi isso lá no início da minha caminhada com Cristo, início da década de 1990. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, o chamado de Jesus, ele não é nem tanto para você se envolver com a igreja. O chamado de Jesus é para você se submeter a uma igreja. Isso está muito claro em Mateus 18. Não foi nem Paulo, como alguns costumam usar para criticar, não foi nem Paulo que criou esse tipo de cristianismo. Cristo, nós veremos isso adiante em algum momento nesta conferência, Cristo é quem edifica a igreja, Cristo é quem dá à igreja o nome igreja, e Cristo é quem diz que aquele que não se submete à igreja é desligado. Está lá em Mateus 18. Isso deveria ser chocante para nós, se nós ainda não acordamos para isso. Chocantes no melhor dos sentidos. Então, a espiritualidade cristã, meu povo, ela não é uma espiritualidade para você vivê-la sozinho, sozinha. O fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas capítulo 5, você vai observar, ele é um tipo de característica que não dá para você viver no isolamento. Então, igreja é essencial, eu digo isso como ponto de partida, em primeiro lugar, porque a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é um projeto para ser vivido no contexto da igreja. E não tem como você viver o cristianismo sem uma igreja. Então, meu desejo é que isso, de algum modo, provoque em você o desejo de, primeiro, ler mais sobre isso. Um bom ponto de partida é o livro que o pastor Judy Clay indicou no início, que serviu de inspiração para esta conferência. Leia, ouça os conceitos e meu desejo é que você pesquise, aprenda sobre o tema igreja. Em segundo lugar, que você entenda que a sua vida
que a sua vida cristã ela é para ser vivida no contexto da igreja local. Então, deixe-me fazer algumas inserções aqui. Eu quero começar lendo um texto que a gente já leu na liturgia do culto, 1 Coríntios 12, 27. E eu quero que você observe aqui de partida o que Paulo está dizendo e como Paulo, neste verso apenas, ele já confronta muito dos conceitos errados entre nós hoje, inclusive entre nós batistas, entre alguns batistas. Paulo diz assim: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. A gente costuma dizer o seguinte: não, igreja sou eu. Eu não preciso ir à igreja, igreja sou eu. Você já ouviu isso também. Mas Paulo está dizendo o seguinte: na verdade, eu e você somos parte da igreja. Igreja é sinônimo do corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui é a igreja. Então, de fato, juntos é que somos igreja. Vocês são o corpo de Cristo, juntos. Vocês quem? Para quem essa carta foi escrita? 1 aos Coríntios. A carta não é uma carta, digamos, universal. Não é uma carta para toda a cristandade num primeiro momento. Claro que estando canonizada, estando no Novo Testamento, é uma carta para a cristandade de todas as culturas em todas as épocas. Certo? Mas nesse primeiro momento, a carta é dirigida a uma igreja local. A igreja local da cidade de Corinto. E Paulo diz para aqueles irmãos, para aqueles membros daquela igreja: vocês só são o corpo juntos. Individualmente, cada um é parte desse corpo. E nós lemos, nós fomos conduzidos na leitura bíblica e nós observamos que, como parte desse corpo, como parte da Igreja Batista do Jardim Botânico, todos vocês, cada um de vocês precisa uns dos outros. Esse é o cristianismo. Então, alguns conceitos estão sendo confrontados aqui por Paulo na época em que a gente vive. Para eu ser igreja, eu tenho que me juntar a um corpo. Eu sou sozinho, eu sou apenas parte dele. Dito isso, deixe-me perguntar: igreja é essencial para você? Eu pergunto isso e desejo que você seja honesto. Que você seja honesta. A igreja é essencial para você? Muita gente, como já disse, pensa que não, inclusive cristãos professos. Se não dizem com palavras, dizem com postura. O número de pessoas, para você ter uma ideia, que se identifica como cristãos evangélicos, é muito maior do que o número de pessoas que atendem aos cultos semanais das igrejas no Brasil. Acho que você sabe disso. Se não, é uma informação importante para você. É só você pegar os dados do IBGE ou de qualquer outras fontes de pesquisas e compará-los. Por exemplo, faça a seguinte pergunta em primeiro lugar: quantos brasileiros professam ser evangélicos? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quantos participam de alguma igreja? Desses que se professaram evangélicos, quantos participam assiduamente ou regularmente de alguma igreja? Você vai descobrir que a desproporção é gritante. Diz-se, por exemplo, que 31% dos brasileiros são evangélicos. Esses dados são do Datafolha de 2020. 31% dos brasileiros são evangélicos. O problema é que quando você procura por esses evangélicos nas igrejas evangélicas, você descobre que boa parte deles não está presente na igreja evangélica local ou igreja dele.
É só você perguntar a esses 31%, qual é a sua igreja? E você vai ficar surpreso em descobrir que muitos deles não participam regularmente de uma igreja. E mais chocante ainda, você vai ouvir de muitos deles que não é importante ter ou frequentar alguma igreja, afinal, o que importa é meu relacionamento, eu e Deus é o que importa. Deixa-me falar da nossa igreja em Goiânia, por exemplo. Antes da pandemia, quando havia muita gente no nosso culto, no culto noturno, lá em Goiânia, o culto mais frequentado. Curioso, está mudando depois da pandemia, mas antes da pandemia, historicamente, 77 anos tem nossa igreja em Goiânia. Ela praticamente nasceu com a cidade, então logo a cidade nasceu a primeira igreja batista, foi plantada a primeira igreja batista e 4 anos depois de organizada, a primeira igreja batista dá início ao trabalho que deu à luz a segunda igreja batista em Goiânia. Então, historicamente, o culto noturno da nossa igreja é o mais frequentado. Antes da pandemia, a frequência média nos cultos noturnos era de 280 pessoas. Quando muito, geralmente 230, 250. Os cultos da manhã raramente chegavam a ter 200 pessoas. De fato, a média era bem menor que 200, talvez na casa dos 150. Os cultos de oração às quartas-feiras, meu Deus, nem fale, talvez 35 pessoas, 40 pessoas, 50 quando muito, em dia de assembleia ordinária. Aí você deve estar se perguntando, quantos membros tem sua igreja? Ora, no papel hoje nós somos 493 membros. Se você é bom em matemática, você já fez as contas. Cerca de 40% dos membros da segunda igreja batista em Goiânia parece não ter o hábito de regularmente atender aos cultos públicos. 40%. Eu sei, existe enfermos, pessoas acamadas, pessoas idosas. Existem aqueles que, alheios à vontade deles, estão impossibilitados de ir à igreja e nós nos solidarizamos com eles, claro, óbvio, e a gente tenta ajudá-los de algum modo. O problema é que a média baixa de participantes sempre se manteve constante. E isso que eu estou dizendo para os irmãos, eu disse para a nossa igreja. Isso comprova que, para boa parte dos nossos membros, a julgar pelos números, e números não mentem, não é? Não é importante, não é essencial se juntar à igreja. E deixa eu dizer para vocês, eu estou falando de antes da pandemia. Essa média, 40% de não participantes da membresia da igreja, participantes dos cultos públicos, essa média está próxima da realidade de praticamente todas as igrejas no Brasil e nos Estados Unidos, um pouco acima até da nossa igreja. Eu acho que os batistas inflacionam isso para cima, a média alta de não participante nos cultos. A média nos Estados Unidos e no Brasil como um todo é de 33% de pessoas que não participam com regularidade dos cultos públicos da igreja. Importante, nós estamos falando de dados de antes da pandemia. Portanto, gente, não é como se a pandemia de Covid-19, e isso Jonathan Leeman vai tratar no livro, não é como que de repente a pandemia atrapalhou a igreja, convencendo os crentes de que eles não precisam de igreja. A verdade é que milhões de pessoas já haviam tomado a decisão antes mesmo do distanciamento social, antes do uso de máscaras, antes das medidas restritivas impostas pelos órgãos de saúde. De fato, o que a Covid-19 fez foi acelerar a tendência de separação entre a fé pessoal e a religião organizada. A fé corporativa, melhor dizendo.
A Covid não fez isso acontecer. A pandemia de Covid-19 acelerou o processo de dicotomia entre minha fé pessoal e a fé corporativa. E como eu disse no início, a salvação se dá por meio da fé individual. Mas a vida cristã acontece no contexto da fé corporativa. Para você ter uma ideia, em janeiro de 2012, Jefferson Bethik, 22 anos ele tinha na época, ele postou um vídeo no YouTube intitulado Por que eu odeio a religião, mas amo Jesus? Why I hate religion but love Jesus. Esse vídeo dele, gente, rapidamente explodiu na internet e chegou a atrair a atenção de órgãos de comunicação, tais quais The Washington Post, o principal jornal da capital americana, CNN, CBS, as grandes emissoras de televisão norte-americanas. Na última vez que eu chequei esse vídeo, em outubro, o vídeo já tinha obtido mais de 35 milhões de visualizações. Eu não vou discutir o conteúdo do vídeo com vocês, mas o ponto é, por que tanta atenção a um vídeo como esse? E a resposta é simples. Isso reflete que hoje a espiritualidade é popular, mas a religião não. E quando eu uso a palavra religião, me entenda, essa palavra é uma palavra bíblica. Existe uma religião pura e verdadeira, como vai dizer o apóstolo Tiago. Eu não estou falando aqui de religião no sentido pejorativo que esse termo, ao longo da história, acabou tomando ou recebendo. Né? Então, espiritualidade é popular. Fala-se em espiritualidade das corporações, de empresas. Mas religião, nem tanto. Jesus é querido pelas pessoas. Mas a igreja, não, muito obrigado, as pessoas dizem. Quando se pensa em religião, quando se pensa em igreja, as pessoas pensam em regras, dogmas, padres, pastores, instituições, corrupções, abusos, hipocrisia. As pessoas associam igreja com fofoca, com opressão, perseguição, dominação, e por aí vai. É por isso que todos parecem querer Jesus, mas rejeitam o que eles chamam de, entre aspas, censuras, que, segundo eles, acompanham a igreja ou a religião. Para alguns, quando surge o assunto igreja, eles arregalam os olhos e sentem aquele gosto amargo na boca. Por quê, gente? Por que sentimento? Ora, a bem da verdade, alguns dos que se ressentem com igreja são aqueles que, de algum modo, foram feridos por línguas peçonhentas de falsos crentes, gente que foi abusada de alguma maneira, abuso religioso, abuso físico, abuso moral, abuso sexual. Isso, infelizmente, acontece no contexto de igrejas, em qualquer denominação. Outras pessoas foram esmagadas pelo legalismo farisaico, foram decepcionadas pelo falso moralismo. Algumas pessoas foram espantadas pelos pecados que são comuns a qualquer tipo de relacionamento mais íntimo ou comunitário. Não é verdade? É só você passar a se envolver mais intimamente com alguém para você descobrir que aquela pessoa é uma desgraçada pecadora, ela tem defeitos, ela tem problemas. Então, se uma pessoa tem problema, imagina quando você junta duas ou mais. Você duplica, triplica e assim por diante, os problemas e os pecados. Então, as pessoas em contato com isso e com tantas coisas foram se decepcionando com a igreja. Philip Yancey, num livro publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão, ele descreveu essa gente, e este é o título do livro dele, Alma Sobrevivente.
E o subtítulo do livro é Sou Cristão apesar da Igreja. Veja, eu não estou endossando o livro dele aqui. Eu estou dizendo que é verdade que muita gente foi machucada pela fé corporativa, de algum modo, pela instituição igreja, de algum modo, e que por haver tanta gente machucada, um livro como esse, Alma Sobrevivente, Sou Cristão apesar da Igreja, um livro como esse vende muito. Mas será mesmo que justifica, essa é a pergunta, tanta aversão à igreja? Para outros, para aqueles que não foram machucados, para aqueles que são mais críticos, mais reflexivos, mais antenados culturalmente falando, para outros a igreja se perdeu em todos os sentidos. A igreja se perdeu para eles e a igreja também faz vistas grossas, eles pensam. Vistas grossas à sociedade, ao mundo em que a gente vive. A igreja se tornou irrelevante. A igreja, para alguns, agora se tornou partidária. E aí eles dizem, o navio está afundando, é hora de abandonar esse navio chamado igreja. Para os mais bem intencionados, o problema não está tanto na instituição, mas no povo. Eles dizem assim, igreja é um lugar cheio de pessoas hipócritas, julgadoras, certinhas demais, de mente fechada, fundamentalistas. E eles acrescentam, é entediante, pois o que há é um bando de gente antiquada, apegada às tradições que os fazem se sentir bem, e que, por sua vez, faz todo mundo se sentir culpado com esse moralismo legalista de igreja. Tem até piada. Jesus é legal, o problema é o fã-clube, eles dizem. Em meio a tudo isso, chega essa pandemia. A igreja já vinha passando por esse julgamento. E aí chega essa pandemia, e com a pandemia surge a pergunta, igreja é atividade essencial? Afinal, o que é essencial? E aí o que não faltou foi gente bem e mal intencionada, que disse assim, igreja não é templo, o que importa é eu e Deus. Deus está em todos os lugares. Pessoas dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Deus estará presente. A igreja sou eu, a igreja são as pessoas, a igreja é você. Tudo isso para, de algum modo, justificar que reunir como igreja não é uma atividade essencial. Veja, gente, por favor, não me tomem como um crítico irrefletido do distanciamento social por necessidade de saúde pública. Não é esse o caso. Eu creio sim ser necessário em momentos pontuais medidas como algumas das que foram tomadas nesta pandemia. Então, eu não estou criticando, tampouco incitando irresponsabilidade, eu estou apenas apontando o quanto se provou frágil a teologia ou a convicção das pessoas, dos cristãos, inclusive de pastores, quando o assunto é igreja. Para a maioria dos que se declaram cristãos, igreja é apenas um acessório, não é essencial. Pergunte, por exemplo, à esposa ou ao marido que já queria ter voltado, mas o cônjuge não vê qualquer necessidade. Está tudo muito bem assistindo de casa as transmissões do culto da igreja. Tem até igrejas trabalhando duro para tornar essa experiência virtual mais real, mais prazerosa. Tem igreja que transformou seus cultos dominicais, e falo aqui inclusive de igrejas batistas, transformou seus cultos dominicais em plataforma de transmissão, até hoje. E dizem, veio para ficar. Meu povo, eu temo que poucos sentiram falta da igreja nessa pandemia. Isso porque a igreja já não era
já não era lá tanta coisa para a vida desses cristãos. É verdade, outros sentiram e estão sentindo falta, mas eu me pergunto, será que não foi a falta dos programas ou das atividades que essas pessoas mais sentiram falta? Será mesmo que sentiram falta da igreja, da reunião corporativa, dos cultos para a glória de Deus e para a edificação dos crentes? Até porque parece ter muita gente satisfeita com transmissões. Eu também me pergunto o seguinte: será que algumas pessoas retornaram aos cultos ou ao convívio da igreja por desejo de estar na igreja, com a igreja, ou por sentimento de culpa, medo de ser julgado, vergonha dos outros que vão perguntar: você não aparece mais? Portanto, eu quero convidar você aqui com honestidade, reflita sobre a sua motivação. Você voltou? Por que você voltou? Não voltou? Sente falta de voltar? Igreja é essencial, igreja é importante. Não é só Jesus o que realmente importa. Ora, a igreja não salva, então para que igreja? Até porque não foi Jesus mesmo, pastor, quem disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, Mateus 18, 20. Ora, se eu estou reunido em casa, com a família, ou mesmo com um pequeno grupo mais seguro de crentes, eu não estou na igreja? Jesus reúne com a gente, não é, pastor? Ele disse que sim. Ora, gente, parece muito mais correto dizer: eu odeio religião, mas amo Jesus. Não foi à toa que esse vídeo que eu mencionei se tornou sensação no YouTube. Mas isso é verdade? É a pergunta que você tem que fazer. Igreja é irrelevante. Igreja não é essencial. Os cristãos conseguem mesmo viver bem com Deus sem igreja? Será mesmo? É possível viver de transmissões, de podcasts, de vídeos no YouTube? É possível trocar a leitura bíblica, por exemplo, por novelas bíblicas da Record? Porque isso é outro fenômeno. Em muitos casos, cultos de igreja se tornaram dois extremos. Show da fé. Aliás, já era assim antes da pandemia, já tinha até show da fé, não sei se ainda tem. E Santa Missa no seu lar. Eu recebi foto de igreja batista fazendo ceia, o pessoal fazia um drive-thru, pegava os elementos, levava para casa, o pastor transmitia a hora da ceia, e fotos circularam de tamborete, sabe o que é tamborete? Aquela banqueta com o lugar do assento de couro. Lá em Goiás a gente chama de tamborete. E aí forravam bonitinho com a toalha, a pessoa forrou bem bonitinho, botou lá os elementos da ceia, o cálice, o pão, acompanhando a transmissão da ceia pela televisão. E quando eu vi aquilo, na hora eu falei: meu Deus, transformamos o culto em Santa Missa no lar. E para essas pessoas está tudo normal. Exagero é o nosso dizer o que a gente está dizendo. Então veja, para responder essas perguntas, a gente precisa pensar cuidadosamente a respeito do que a Bíblia diz sobre a igreja. A gente precisa pensar sobre a teologia da igreja. A gente precisa estudar um pouco do que os teólogos chamam de eclesiologia, ou a doutrina da igreja. O que a Bíblia como um todo diz sobre igreja e como isso se aplica para nós hoje. A gente precisa disso. E o que nós descobriremos é que, longe de ser opcional, longe de ser desnecessário ou não essencial, igreja é central, gente. É absolutamente fundamental para o plano de Deus na salvação do povo de Deus. Longe de ser algo reservado apenas para teólogos, pastores,
professores de seminários teológicos. A doutrina da igreja é importante para todos os cristãos, porque Deus mesmo deixou revelada nas Escrituras a doutrina ou o ensinamento do que é ser igreja e do que o Senhor espera dessa igreja, para o nosso bem e para a glória de Cristo. Então, doutrina da igreja ou eclesiologia é o que eu gosto de chamar, para usar uma linguagem mais contemporânea, de print da igreja. Um print da igreja. Todo crente tem que ter um print da igreja. O que é um print? Print é uma foto da tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Print é quando você captura a imagem estampada no seu dispositivo eletrônico. Você captura aquela imagem, você guarda aquela imagem para usar, para compartilhar aquela imagem. Então, nós poderíamos dizer que eclesiologia ou doutrina da igreja é um print da igreja. É a imagem da igreja que a gente captura, que a gente extrai das páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, com aplicações para a atualidade. E aí, por exemplo, quando você vai tratar do assunto igreja, quais são os elementos desse print da igreja? A imagem de uma igreja bíblica, uma imagem em alta resolução do que é a igreja na Bíblia. Olha, a primeira coisa que você tem que entender é qual é a essência da igreja bíblica. O que é uma igreja? O próprio Jesus define igreja como eclesia. Jesus é quem usa pela primeira vez o nome igreja falando da igreja. Mateus 16, Mateus 18. Jesus disse que ele edificaria a igreja e a edificou. E ele dá à igreja o nome igreja. Foi Jesus quem batizou a igreja com o nome de igreja. E igreja, em essência, a tradução da palavra grega, eclesia, em essência, significa assembleia, reunião. Reunião de um povo. Então, de fato, não existe essa de um só ser igreja. Um só, como lemos em 1 Coríntios 12, 27, é parte desse corpo, é parte dessa assembleia. Mas a igreja não é só a sua reunião, veja bem. Não é somente seu culto dominical, mas a igreja não é menos do que isso. A igreja é muito mais do que suas reuniões. É muito mais do que suas assembleias. Mas a igreja não é menos do que suas assembleias. A gente vai ver em algum momento que Deus, desde o início, chamou para si um povo para ter comunhão com esse povo. Deus cria Adão e Eva. Coloca-os no jardim. Não era bom que o homem vivesse só. E aí alguns vão dizer, tá vendo? Não era bom, então Deus precisou criar alguém, e porque o homem se sentia sozinho. Não, não é isso. O pecado não tinha acontecido ainda. Não tinha essa do homem estar insatisfeito, sozinho. É que para ele refletir a imagem e semelhança de Deus, ele precisa viver em comunidade. Deus é um Deus trino, como a gente cantou hoje no início. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus vive na comunhão da Santíssima Trindade desde sempre. Então não é bom que o homem viva só, porque o homem só não vai refletir em maior plenitude o que é Deus em comunhão. Deus cria Adão e Eva, Deus visita esse primeiro casal no Éden, Deus tem encontros com eles na viração do dia, como a gente lê. Depois Deus, esse homem e essa mulher pecam, Deus os expulsa do jardim, depois Deus os chama como um povo em Abraão, reúne esse povo. Você vai ler a lei no livro de Deuteronômio, a lei vai dizer que Deus manda esse povo se reunir regularmente na presença dele, para ouvir a leitura da lei e assim por diante. Esse povo, então, tem esse compromisso de se reunir diante de Deus no tabernáculo, no templo. Esse povo peca de novo, vai para a Babilônia, para o cativeiro,
e depois que eles voltam do cativeiro, eles nunca mais tiveram um rei sobre eles, eles permaneceram espalhados, mas o Novo Testamento começa mostrando que o Rei dos Reis chegou, Jesus é o Rei, da descendência de Abraão, de Davi. E aí, esse Jesus que é Rei, ele diz: eu vou edificar a minha eclesia, o meu povo. Eu vou ajuntar o meu povo e eu vou dar o nome a esse povo, eu vou dar o nome a eles de igreja. E aí esse rei que tem toda a autoridade no céu e na terra, esse rei que edifica a igreja, ele comissiona essa igreja para ir a todos os povos, tribos e nações, recolher dos 4 cantos suas ovelhas, aquelas pelas quais ele deu a própria vida. Porque Paulo vai dizer em Efésios 5 que Cristo amou a igreja e por ela deu sua própria vida para reunir esse povo. E esse povo reunido em Cristo, de todos os povos, tribos, nações, de todas as épocas, esse povo aparece reunido no último livro da Bíblia, no novo céu, na nova terra, reunido ao redor do trono do Cordeiro. Percebe que a ideia de um povo reunido diante de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. Não existe na Bíblia essa ideia de alguém relacionar-se com Deus sem essa eclesia, sem a comunhão do povo. Quando Deus deu a lei a Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, vá lá agora, reúna esse povo e leia para esse povo reunido a minha lei. Sabe o que isso significa? Se você não fizesse parte da reunião daquele povo, você não ouviria Deus falar com você. Para pensar sobre isso. No Novo Testamento é a mesma coisa. Se você não fosse parte do grupo da igreja de Corinto, por exemplo, você não ouviria as palavras de Deus que chegaram à igreja de Corinto para serem lidas na comunhão da igreja em Corinto. Não existe palavra de Deus para indivíduos no Novo Testamento. Existe palavra de Deus para o corpo de Cristo no Novo Testamento. Os indivíduos que foram endereçados no Novo Testamento em cartas são aqueles que estavam cuidando ou deveriam cuidar de igrejas: Timóteo, Tito e Filemon. Desigrejado, você não teria uma palavra de Deus. Pensa nessa espiritualidade do Novo Testamento. Então, quando você pensa em igreja, a primeira coisa que você tem que entender qual é a essência desse povo. O que em essência faz uma igreja ser igreja? Em essência, o que faz uma igreja ser igreja é ela se reunir para a glória de Cristo, para a proclamação do Evangelho, celebração das ordenanças, batismo e ceia. E por que batismo e ceia é importante? Daqui a pouquinho eu vou rapidamente mostrar para vocês. Mas em essência, igreja é você se reunir. Foi Jesus que disse que é isso. Ele deu à igreja o nome eclesia, reunião, assembleia. Não foi outra pessoa. Não é invenção de Paulo. Não é invenção dos seguidores de Cristo. É a ideia do próprio Cristo. Essa é a essência da igreja. Paulo entendeu isso e ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor eu comunico para vocês, quando ele vai corrigir o problema da ceia na igreja de Corinto. E aí Paulo vai dizer o seguinte: quando vocês se reúnem como igreja, não é a ceia que vocês estão observando. Vocês acham que estão observando a ceia, mas está errado o que vocês estão fazendo. Mas veja, num certo sentido, Paulo está dizendo que igreja é de fato igreja quando ela se reúne. Então não é errado você dizer: eu vou à igreja. Tentaram nos ensinar que é errado dizer isso. Não, igreja é você. Não. Você é parte, é membro dela. Não é errado você dizer: eu vou à igreja. Porque Paulo diz: quando vocês se reúnem
com igreja. E a expressão lá no grego, eneclesia, dá a ideia até de quando vocês se reúnem na igreja. Não é errado dizer isso. É corretíssimo dizer isso. Nós não somos só essa reunião. Nós somos muito mais do que essa reunião. Mas essa reunião, nós não somos menos do que essa reunião. É como um time de futebol. Quando eles estão, digamos, sem estar no campo de concentração, no local da concentração para o jogo, eles ainda são um time, certo? Cada um na sua casa. Mas o time é time quando o time se reúne, veste a mesma camisa e se organizam no mesmo objetivo. Assim é a igreja. Então, quando você estuda o tema igreja, a primeira coisa que você tem que entender é isso. O que é a igreja na sua essência? É a reunião do povo de Deus para adorar a Deus. Você vai ver essa imagem do povo de Deus diante de Deus, adorando a Deus em comunidade, desde o início com Adão e Eva até o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E que interessante, quando Jesus se faz carne e habita entre nós, diz em João 1, verso 14, o texto bíblico diz que é como se ele tivesse armado seu tabernáculo entre nós, para nos reunir ao redor dele, ou nele. Outra coisa que você precisa entender quando você estuda igreja é a expressão da igreja bíblica. Com o que se parece uma igreja? Na prática. Essa igreja que é um povo que se reúne diante de Deus para adorar a Deus, pregar o evangelho, observar as ordenanças, ou cumprir as ordenanças, batismo e a ceia. Como é que na prática essa igreja? E aí você vai ver as diversas imagens bíblicas para descrever a igreja. Corpo de Cristo, noiva de Cristo, família de Deus, e assim por diante. Todas essas imagens revelam para nós, e aqui caberia sim, em algum momento, a gente tentar desembrulhar um pouco de cada uma dessas imagens. Nenhuma imagem dessa sozinha descreve o que é a igreja em totalidade. Nós precisamos de todas elas. Por isso que eu sou um crítico da ideia de você querer dar outro nome para a igreja, tipo, nós somos a comunidade tal. Porque eu entendo, olhando para as imagens bíblicas, que quando você tenta chamar uma igreja de comunidade, você limita. A igreja é comunidade, mas ela é mais do que comunidade. Então, eu não gosto de ser criativo nesse sentido. Eu prefiro que a gente seja bíblico, no sentido, sabe, literalista. Jesus deu o nome de igreja. Vamos ficar com esse nome? E vamos entender que essa igreja se expressa em algum momento como uma comunidade, como uma noiva. Ela é o templo do Espírito Santo. E todas as implicações que essas imagens têm do que significa ser igreja, em sua expressão. Outro tema é o tema da membresia da igreja. Quem pertence à membresia de uma igreja? É importante a membresia, por quê? Jonathan Leeman é quem desenvolve essa ideia, ele vai dizer que a membresia numa igreja é como a embaixada, né? A igreja se reúne para ouvir o seu testemunho público de fé e, com base no que você diz, ela diz, sim, nós reconhecemos em você um cidadão do reino dos céus. E aí ela nos dá um passaporte, a igreja reunida. Qual é o passaporte? O batismo. O batismo é o passaporte. Você não declara sozinho que você é cristão. A igreja ouve seu testemunho e diz, é verdade. A gente vê isso na sua vida, até onde a gente consegue enxergar. Mas se a igreja, ouvindo o seu testemunho de fé, e avaliar você e perceber que não parece que ainda é convertido, ela vai dizer, não, nós não vamos dizer, você não vai para o céu, não é isso que a gente está dizendo, mas a gente está dizendo, olha,
com tudo que a gente tem para ouvindo, avaliando, a gente não tem certeza, a gente não consegue afirmar que a gente vê em você um cristão. Então, a sua declaração de fé, ela é referendada, ela é reconhecida, ela é afirmada pela igreja em assembleia. E aí você renova esse passaporte de tempos em tempos. Como é que você renova o passaporte? Na ceia do Senhor. A frequência com a qual você... Não é porque a ceia, se eu não tomar a ceia, eu não vou para o céu. Não, é que ao tomar a ceia, você está dizendo, eu estou mantendo a minha comunhão com a minha igreja. A gente continua declarando para todo mundo, para nós reunidos ao redor da mesa, nós somos cidadãos do reino. Mas sabe o que a gente fez do cristianismo quando a gente dá a mínima para a membresia e a prática das ordenanças? Por isso que as ordenanças numa igreja bíblica é importante. E por isso, e lembra de eu falar para você que Jesus disse, o convite de Jesus não é para você se juntar a uma igreja. Ouça, presta atenção, o convite de Jesus não é para você se juntar a uma igreja. O convite de Jesus é para você se submeter a uma igreja. Porque ele vai dizer, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Então é Jesus quem dá à igreja essa autoridade. E aí veja, Jonathan Leeman conta isso. Olha o ridículo, digamos que você esteja passeando nos Estados Unidos. E de repente você descobre que seu passaporte venceu. Ou você perdeu seu passaporte. E aí você é abordado na rua, os policiais pedem seus documentos. E você não tem nada para mostrar. E aí você diz, não, eu perdi, mas tudo bem, eu sou brasileiro, tenho visto, por isso que eu entrei aqui. Quer dizer, ele vai falar, como assim? Não, eu estou te falando, senhor polícia, confia na minha palavra. Eu estou falando para o senhor. Eu sou brasileiro, estou bem lá no meu país. Recebi visto, entrei aqui com visto, não passei pela fronteira escondido. O que vai acontecer com você? Você não tem discussão, não tenha dúvida. Você vai para a imigração, algo vai acontecer com você. Por quê? Porque você sozinho não tem condições de se declarar brasileiro. Você sozinho não tem condições de se declarar cristão. O cristianismo não é para você sozinho sair se declarando. Jesus é quem coloca isso em Mateus 16 e 18. Então a gente fala de membresia, a gente fala das ordenanças, a gente fala da disciplina. Quando a gente não se submete ao pacto que nós temos com Cristo e uns com os outros na comunhão da igreja, a igreja amorosamente disciplina, do mesmo modo que pai disciplina filho, ou deveria. E disciplina é prova de amor. Essa igreja se organiza de um modo congregacional, mas ela é governada pela congregação, mas ela é liderada por presbíteros, pastores. Ela tem diáconos que servem como oficiais. A igreja tem seu culto, porque Deus estabeleceu que tivesse. Ela prega o evangelho, ela protege o evangelho, porque ela é produto do evangelho. A igreja nasce do evangelho, a igreja defende o evangelho, a igreja proclama o evangelho. E a igreja precisa ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, em linhas gerais, como introdução, eu quero dizer isso. Quando a gente voltar, eu quero mostrar para vocês por que na prática tudo isso é tão importante. E aí, se Deus permitir, amanhã de manhã eu quero falar um pouco sobre o culto público da igreja e à noite a gente também vai continuar refletindo sobre isso. Mas aqui uma introdução para dizer, igreja é essencial. A gente precisa, você crente tem que ter no seu coração um print da igreja. Você tem que entender o que é a igreja.
Quando a gente voltar, eu quero desembrulhar um pouco mais isso e mostrar por que um print da igreja é importante. Oremos. Pai, obrigado por essa primeira oportunidade que o Senhor mesmo aplica esta palavra ao nosso coração, para a glória de Jesus e para o nosso bem no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, povo de Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,